Vamos ler a partir do verso 1 ao verso 3. Quem achou diz amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e queremos te pedir nesse momento que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga esperança e consolo para a nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Toma cativo nosso pensamento, cativo para a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que Ele faz promessas. Um Deus que Ele faz promessas. Com certeza, você está aqui essa noite e você deve ter alguma promessa de Deus. Algo que Deus revelou para você, falou para você, ou que você leu na palavra dele e tomou posse daquela palavra. E você acredita que vai se cumprir, porque além de Deus fazer promessa, Ele também é um Deus que cumpre essas promessas. Você não vai ver na Bíblia nenhuma promessa de Deus caindo por terra. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. E eu quero trazer para nós aqui essa noite 3 promessas que Deus fez especialmente para a igreja. 3 promessas que é direcionado para a igreja. Essa que nós lemos, eu vou falar por último, porque é a última promessa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, e vamos ler a primeira promessa do Senhor Jesus. Capítulo 16, vamos ler do verso 16 ao verso 18. Diz assim: Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a primeira promessa de Jesus para com a igreja. A primeira promessa aonde ele se revela como o Filho de Deus. Ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem o povo de que eu sou? E começam a dizer: Jeremias, João Batista. Tá, mas e vocês que andam comigo, que me conhecem, meus discípulos, o que dizem? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A revelação de Jesus como o Filho de Deus. E ele faz a primeira promessa. A primeira promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Irmãos, a perseguição do mundo contra a igreja não acontece em nosso tempo apenas. Não é algo que acontece nesses últimos anos. Pelo contrário, desde o nascimento da igreja, a igreja sempre foi perseguida. Desde o início da igreja, a igreja sofreu para poder permanecer de pé. Porque os irmãos sabem que iniciou com Jesus, depois mais 12, e desses 12 nós estamos aqui hoje. Mas como é que pode algo começar tão pequeno, algo começar tão simples, sem nenhum aparato especial, mas apenas com 13 homens, com Jesus Cristo, e nós estarmos aqui hoje? Fora a perseguição de imperadores, a perseguição de exércitos, a perseguição de familiares, a perseguição de uma nação, a perseguição
mundial. Como pode algo que começou tão singelo, com 13 homens, e está até hoje de pé e de portas abertas? Na verdade, não é algo meramente humano, não é uma instituição que 13 homens quiseram abrir, fundar, não, mas é algo que o próprio Jesus estabeleceu na terra. E o fato de Jesus ter vindo à terra foi justamente para ele salvar a humanidade, aqueles que nele crê, e trazer de volta o homem caído para Deus e estabelecer o seu povo, e nós podemos dizer a igreja dele. Então, quando Jesus estabelece a igreja através dos apóstolos, qualquer exército, qualquer imperador poderia destruir, poderia acabar com a igreja, porque só são 13 homens, um morreu e dizem que ele ressuscitou, agora são apenas 12, fica mais fácil. Porém, existia uma promessa que não era de um homem simples, uma promessa que não era de um exército guardando, uma promessa que não era de um imperador que iria defender para que essa instituição permanecesse. Não, mas era a promessa do próprio dono da igreja, que estava dizendo: a igreja está estabelecida em mim, eu sou a rocha, eu sou aquele que guarda, que protege, que zela por esta igreja, e esta igreja estará sobre a rocha, sobre mim, e as portas do inferno não prevalecerão. Durante todas as eras, durante todos os tempos, homens se levantarão contra a igreja. Homens tentarão fechar as portas da igreja, e eles acharão que matando aqueles que pregam, que matando aqueles que são líderes, matando aqueles que são o povo da minha igreja, eles vão acabar com a minha igreja. Porém, a igreja é muito maior do que pessoas, é muito maior do que líderes, é muito maior do que apenas uma cidade, um país ou uma nação. A igreja, ela é instituída pelo próprio Deus, e há uma promessa sobre a igreja. Qual a promessa? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passará tempo, passará anos, passarão reis, imperadores, presidentes, legisladores, mas a igreja continuará de pé, de portas abertas, uma agência de salvação na terra. Mas é claro que você pode pensar: mas eu conheço uma igreja que lá perto de casa abriu e fechou, porque ela não conseguiu membro, ou por algum problema que aconteceu e ela fechou. Jesus não estava falando de uma denominação, Jesus não estava falando de uma igreja que se fecha. Claro que vai ter igreja que vai se fechar, vai, mas Jesus estava falando da casa espiritual, da igreja, o corpo de Cristo, a igreja invisível. É por isso que há lugares que não há igreja física, não há igreja material, como no Oriente Médio. As pessoas têm que adorar em casa, embaixo, em cavernas. As pessoas se reúnem e fazem o culto, mas é justamente ali a revelação da palavra de Deus, porque a revelação da palavra de Deus não é do templo, não é uma casa física, mas é aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará ali presente. E a promessa dele se cumpre, porque já fazem 2017 anos que a igreja ainda está aberta, de pé, homens entrando nela, todo errado, todo perdido, se encontram, porque existe uma promessa sobre a igreja, que o inferno crie leis, levante homens horrendos para perseguir a igreja, mas a igreja é a casa espiritual de Deus, e só vai parar quando ele vir buscar a sua igreja. Então, esta promessa é uma promessa que o Senhor cumpriu. Ele zela pela igreja. É por isso que hoje nós estamos aqui. E quando piorar as leis e os tempos, ainda que fechem as portas de igrejas,
mas haverá igrejas na casa, haverá igrejas em ruas escondidos, haverá pessoas que se reunirão como o corpo de Cristo, e a promessa se cumprindo mais uma vez: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A segunda promessa do Senhor Jesus para a igreja, João capítulo 14, versos 16. A segunda promessa, porque está certo, nós entendemos que a igreja, ela é a instituição estabelecida por Cristo e que Cristo zela por ela. Mas e nós? Como é que a gente vai ficar? Só que hoje nós estamos muito distante daquele tempo. Vamos pensar nos apóstolos, vamos pensar nos discípulos que andavam com Jesus, que viam Jesus operar os milagres e ouviam Jesus também. Vamos pensar neles agora. Tá certo, Senhor, a igreja, ela vai permanecer. A igreja, ela é mais protegida, mais valente do que o inferno. Nunca o inferno vai conseguir destruir a igreja. Mas e nós? Nós não vamos ter o Senhor mais conosco. O Senhor não vai estar conosco. Nós ficaremos órfãos. Nós ficaremos sem pastor. Nós ficaremos sem quem nos instrua. Aí veja o que Jesus falou. Capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A promessa do Espírito Santo. Jesus faz a promessa para a igreja e agora Ele está se despedindo, e é aquele que não poderia ir embora, que era o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos ficam com um sentimento de orfandade. Quem vai cuidar de nós? Quem vai nos instruir? E o Senhor Jesus diz: eu vou, mas eu deixarei outro Consolador, quer dizer, outro que parece comigo, outro que é igual a mim, outro que vai fazer a mesma coisa que eu vou. E para que ele venha, eu preciso ir, e eu indo, ele virá, e ele não deixará vocês órfãos, porque o que eu faço com vocês aqui, Ele fará com vocês também. Ele estará convosco. E aquilo enche o coração dos discípulos de alegria e de esperança. Porque como enfrentar toda a perseguição, como enfrentar toda a luta que viria sobre a igreja sozinhos, sem o seu líder, sem aquele que estaria na frente? Mas aí o próprio Jesus envia outro Consolador, o amigo Espírito Santo, que o mundo não conhece, que o mundo não vê, mas a igreja conhece. A igreja sabe como é a sua voz, a igreja conhece a sua presença, e o texto diz: Ele estará para sempre convosco. O Espírito Santo, Jesus proferiu lá há 2000 anos e tantos atrás, e ainda hoje Ele está com a igreja, e é o motivo da igreja se reunir, é o motivo da igreja, mesmo sofrendo, mesmo desanimada, a igreja tem uma certeza, que existe um Consolador, que existe o Paracleto divino, aquele que está ao lado, aquele que anda conosco, aquele que está conosco quando estamos só, aquele que nos fortalece, nos põe de pé, aquele que não deixa órfão, porque a pior coisa é uma pessoa órfã, é a pessoa que não sabe quem vai lhe ajudar, quem vai lhe proteger, quem é que vai lhe livrar do mal, quem é que vai fazer companhia no dia da angústia, quem é que vai estar quando ele tiver medo, quem é que vai lhe ajudar quando ele precisar. Jesus sabia disso, e Jesus disse: eu enviarei outro Consolador para estar para sempre convosco. Para sempre. O amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo.
E para que ele viesse, Jesus precisou subir para o Pai, voltar para o Pai. E no livro de Atos capítulo 2, não foi uma coisa de repente, uma coisa rápida, mas passaram-se tempos, 50 dias esperando. Cadê o Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo? Quem é esse que parece com Jesus? Porque eu conheço a voz de Jesus. A voz de Jesus é suave. A voz de Jesus mexe com a minha estrutura. A voz de Jesus, ela impacta a minha alma quando eu estou com medo. É como foi cantado aqui: aquieta a minha alma. É só ele falar João, e João ficava quieto. É só ele falar Mateus, anda comigo, vem, sai daí. E Mateus se levantava para seguir Jesus. Os discípulos conheciam a voz de Jesus, sabiam como era estar com Jesus e como seria estar sem ele. Ele vai embora, passa-se um tempo, 50 dias. Os discípulos estão ali dentro do cenáculo. Outros já desistiram, outros já deixaram de acreditar. Vocês vão ficar aí, fiquem porque quer. Vocês são órfãos, eu não vou ficar aí. Ele já morreu, ele não era o líder que a gente pensava. Fiquem aí. E eles ficam, 120 homens dentro do cenáculo, orando, cantando louvores a Deus, esperando que a promessa se cumprisse. Porque Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E os discípulos ficavam ali, pedindo a Deus que enviasse o outro Consolador, o Paracleto divino. E quando se cumpre aqueles dias, o Espírito Santo desce. O Senhor Jesus envia o seu Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles estavam ali no cenáculo e um vento impetuoso invadiu aquele lugar. Foram vistos línguas como repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali estava a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, aonde eles não só conheceriam a voz de Jesus, não só saberiam como era ter Jesus ao lado, mas agora teria o outro Consolador, a descida do Espírito Santo sobre aqueles que creram no Senhor Jesus. É outra promessa que o Senhor Jesus cumpriu: a promessa do Espírito Santo, a promessa do Consolador. E hoje ainda é possível desfrutarmos dessa presença gloriosa do Paracleto divino, deste Consolador que o Senhor Jesus deixou para conosco, para com a sua igreja. E hoje você pode sentir a presença dele e saber que você não está órfão. Você tem um amigo Espírito Santo que cuida de você. Os discípulos medroso, tímido, com medo, mas quando o Espírito Santo vem, fortalece o fraco, dá ousadia para o tímido, dá coragem para o medroso, santifica o pecador. Agora o Espírito Santo estava morando dentro do homem. O Espírito Santo agora era a capacitação de Deus para que a igreja avançasse. E hoje ainda nós podemos sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo, que no momento que a gente mais precisa, Ele está do nosso lado. Ele é o nosso amigo que nos ensina. Ele é o nosso amigo que nos capacita. Ele é o nosso amigo quando todo mundo vai embora. Ele está do nosso lado. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja avança. É por isso que a igreja triunfa. Por quê? Porque temos a presença do Espírito Santo de Deus. Tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisa que a gente não faz definitivamente, mas quando a gente ora, o Espírito Santo faz aquilo que a igreja não pode fazer. Aleluia! E além disso, a igreja é fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Então, a promessa se cumpre: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ok. A promessa da descida do Espírito Santo também se cumpre.
Os discípulos agora ficam ousados, pregam, não tem medo da morte. Vai morrer, pode matar. Vai perder a cabeça, eu perco a cabeça. Você vai continuar pregando? Vou, porque eu me alegro em apanhar pelo Senhor Jesus. Mas se você continuar pregando, eu vou matar, pode matar. Porque se você me matar, vai fazer um bem, eu vou encontrar o meu Senhor. Então, os discípulos ficam corajosos. Os discípulos ficam cheios de alegria. E eu gosto daquele testemunho de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. Os discípulos todos tiveram o Espírito Santo, aquela ousadia. E Policarpo, discípulo de João. Policarpo, um velhinho já, 87 anos. Vão na casa de Policarpo, vários soldados pegam ele. E Policarpo abre a porta carinhosamente. Os soldados estão ali para prendê-lo, para jogar na cova dos leões, nas feras. E ele diz: por favor, antes da gente ir, entrem na minha casa. Eu vou preparar o que vocês comerem. Vocês viajaram muito. Entrem aqui, sentem. Ele prepara a comida, ele dá a bebida. Eles comem e bebem. E eles ficam pensando: como é que Roma manda a gente pegar um velhinho desse? Ele não pode fazer mais nada contra a gente. Esse velhinho é inofensivo. Ele é tão carinhoso. Ele é tão gentil. Prepara até comida pra gente. Ele prepara, dá aqueles soldados: espera aí que eu vou ali orar. Deixa eu ficar ali orando. Ora por eles. Abençoa a vida dos soldados. Depois se levanta. Vamos embora. Vão até o lugar aonde iria se consumar a sua morte. E o imperador pergunta para ele: Policarpo, desiste disso. Você não precisa morrer. Você já é um velhinho. Você não precisa ter essa morte trágica. E ele abre a boca lá da arena e dá um grito na sua pouca força de voz e diz: durante tanto tempo o Senhor nunca me abandonou. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele. O que é isso? A presença do Espírito Santo capacitando a igreja. Aleluia, aleluia. Mas você percebe que não é um fim. Não é um fim. Não acabou aí. Porque se acabasse aí, a vida não tinha graça. Não tinha. O que vai ter depois da morte? O que vai ter depois, se a gente for fiel e morrer? Aí Jesus deixa a última promessa à igreja. Capítulo 14, verso 1 ao verso 3. A última promessa que fez com que esses homens dessem a sua vida por amor a Cristo. A última promessa, a mais gloriosa de todas: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Tá certo, Jesus, mas por quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei. Onde eu estou, estejais vós também comigo. A última promessa. Por quê? Porque esses homens eram tão corajosos para enfrentar a morte. Porque Jesus deixou uma última promessa. A promessa do arrebatamento. A promessa do céu. A promessa mais gloriosa de todas. A coroação de todo crente fiel que viveu nesta terra. A coroação daqueles que lutaram como valente, ainda que com pouca força. A coroação daqueles que enfrentaram toda tentação, toda perseguição, todo pecado aqui na terra. Então os discípulos tinham uma bendita esperança, como a Bíblia diz: por que eu vou perder minha cabeça? Por que eu vou morrer? Por que eu vou viver em santidade? Por que eu vou viver dessa forma? Aí o texto diz: eu vou para o Pai preparar lugar, e quando eu for preparar, eu voltarei para buscar vocês comigo. Havia uma bendita esperança, a esperança de se encontrar com Jesus mais uma vez, a esperança de que ele voltaria para buscar os fiéis. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a última promessa. É a promessa que não se cumpriu ainda, porque nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é a promessa que não se cumpriu ainda. É a promessa que está pendente.
é a promessa que está ainda lá marcada. Então, nós olhamos para esta promessa, e quando nós lemos esses textos, que nos traz esperança, que nos traz uma bendita esperança, esse texto precisa acender uma chama dentro do nosso coração, de que vale a pena viver para o Senhor Jesus. Esse texto precisa criar vida em nós, porque parece que nós não acreditamos, ou parece que a igreja pós-moderna prefere mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Parece que os discípulos viviam como se Jesus fosse voltar hoje. Eles não esperavam para amanhã. Eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje. Tanto é que eles dividiam suas posses. Ninguém tinha nada maior do que ninguém. Ninguém era maior. Ninguém tinha disputa. Não tinha problema nenhum. Dividiam a comida. Ceiavam todo dia. Todo dia era ceia. Todo dia era culto de ceia. Por quê? Porque eles tinham a esperança de que Jesus voltaria para o tempo deles. Então, fazia com que eles tivessem a coragem que tiveram, a entrega que tiveram. E o que acontece? Os anos se passam, o tempo muda, e hoje, mal a gente ouve falar de arrebatamento. Mal a gente ouve falar da volta de Jesus. Mal a gente ouve pregações que falem de coisas espirituais. Mal a gente ouve crentes desejarem que o Senhor Jesus volte. Eu acho lindo o livro de Apocalipse. Quando acaba a revelação, João coloca lá: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas não é aquilo ali, não é mais faz parte da revelação. É o desejo do apóstolo que Jesus voltasse em seu tempo. Mas a gente acredita que o tempo vai melhorar, que a vida vai melhorar. A gente acredita que a igreja vai triunfar e vai tomar conta do mundo, dominando o mundo. Um mundo de evangélicos, um mundo de crentes, que a igreja vai agora se tornar como a igreja católica foi no passado. Não, essa não é a vontade do Senhor Jesus, porque Ele deixou uma última promessa, e Ele disse que o reinado dEle, o reino dEle não é nessa terra, o reino dEle é espiritual. Aleluia! E quem quer reinar com Cristo precisa ansiar, desejar que essa promessa se cumpra. Irmãos, Jesus frustrou muita gente. E eu acabo aqui por conta da ceia. Jesus frustrou muita gente. As pessoas esperavam que Jesus viesse num cavalo branco, que Jesus viesse com espada, um homem alto, forte, tipo Hollywood, aqueles homens bem bonitão, cheio de bíceps, um guerreiro que iria libertar Jerusalém. Aí Jesus aparece sem beleza nem formosura, montado no jumentinho, e quem quiser dê a outra face, quem quiser ser o primeiro seja o último, os últimos serão o primeiro. Aí todo mundo se assusta, mas Jesus estava dizendo: o meu reino não é nessa terra, o meu reino é espiritual. O que nós precisamos entender, o tema da semana é: você está preparado para viver eternamente com Jesus? Se nós queremos viver eternamente com Jesus, precisamos tomar pauta de algo que eu falei aqui nessa noite. O reino de Deus não é aqui. O reino de Deus é espiritual, é celestial. E se nós queremos se encontrar com Ele, precisamos aguardar fielmente esta promessa: eu vou para o Pai preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para buscar a minha igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Palavra maravilhosa. Nessa noite, não poderia deixar de fazer o convite. Você que está nos visitando e ainda não teve um encontro pessoal com esse Jesus maravilhoso e deseja fazê-lo neste momento, só levanta uma das tuas mãos assim,